Eu quero ler Daniel com vocês, capítulo 2. Daniel 2. (22). Nós vamos ler sobre a imagem. Talvez seja um pouquinho longa a leitura, mas é necessário. Lemos a partir do 21. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mate os sábios de Babilônia, introduza-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei, disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, eis aqui uma grande estátua, a estátua que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro, em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e a esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o cobre, a prata e o ouro,
os quais se fizeram como pregana das eiras no estio, e o vento os levou. Então se encheu o lugar, então se achou lugar aí algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a interpretação dele. Diremos na presença do rei: tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves dos céus, ele todos entregou na tua mão, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste, dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, e com os dedos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro. Assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste, do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino, que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Pai Celestial, nós conhecemos essa grande visão do profeta Daniel, que foi o cumprimento dela no monte pôr do sol, ou seja, no quênio Sabino, naquele dia, quando o profeta tirou uma pedra no ar e profetizou que o juízo atingiria a terra. Foi quando a pedra cortada sem mãos atingiu o pé da estátua, e ela foi esmiuçada. Esses reinos se misturaram, e foi levado uma completa e inteira destruição. E sabemos, Senhor, que a pedra começou a crescer e tomou toda a terra, tornou-se um reino que jamais será destruído. Senhor, neste instante, nesses dias, nesta hora, estamos vivendo esse grande reino aqui na terra, que tomou lugar na abertura da palavra, para esse reino ser estabelecido, conforme está em Malaquias capítulo 4, que não ficará nem raiz nem ramo, mas os justos caminharão sobre a cinza dos ímpios. Estamos à beira desse acontecimento. Nós pedimos em oração nesta manhã que o Senhor nos ajude e nos abençoe, enquanto iremos meditar nessas coisas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Eu gostaria de falar no parágrafo 44, que farei com Jesus, ou seja, que farei com Jesus chamado Cristo. Na mensagem a um homem aqui que pode acender a luz, o irmão Brana disse desse acontecimento, o irmão Brana disse que esses reinos seriam completamente destruídos quando a mensagem
quando os selos fossem revelados. Quero dizer a vocês o que ocorreu, que vocês sabem, lá no Quênio Sabino, quando aquela pedra foi atirada ao alto. Agora, Nabucodonosor governou o mundo. E quem destruiu Nabucodonosor, o seu reino, foi um pequeno reino, chamado Medo-Persa. Depois do Medo-Persa, veio um grande reino na terra. Alexandre o Grande foi o rei que morreu com 33 anos e ganhou todas as batalhas. Alexandre o Grande, o reino grego. Depois, o reino romano, que sempre imperou e chegaria na sua plenitude. Ferro é Roma, barro, aí está os dois lados, povo, religião, homem feito de pó, tá? Isso não se misturaria. Agora você vê como que está hoje a Grécia. O reino da Grécia, aonde ela chegou, Deus fez com que aquele povo orgulhoso, de tanta sabedoria, chegasse a uma falência como eles chegaram, para nunca mais se restabelecer. O Medo-Persa são os iranianos, é o Irã. Veja a condição do Irã. Não é mais nada, mas destruiu a Babilônia nos seus dias. Mas todos esses reinos tornariam um só reino. Nós não estamos no mundo globalizado? Não chegaria o mundo globalizado? Não chegaria a União Europeia? Não chegaria no Mercosul, a União dos países da América do Sul? Então o mundo hoje está globalizado. O que aconteceu? Quem domina sobre o mundo hoje tem só um homem que fala, tem só um homem que dá as cartas, tem só um homem que para a guerra, um homem que estabelece a guerra. Se ele falar, está falado e acabou. Porque este reino chama-se Reino Romano. E se você vê a condição depois do ano de 63, que a palavra foi aberta, quando a pedra foi cortada da montanha sem mão, cumprindo esta profecia aqui, atingiu o pé da estátua que Daniel foi lá e interpretou para o rei. O rei teve um sonho que nem mesmo ele sabia mais do sonho. O rei teve um sonho, ficou tão perturbado com o sonho que ele não conseguia. Aí chamou os sábios da Babilônia, os magos, ninguém podia interpretar, mandou: vou matar todo mundo aqui. Então Deus revelou a Daniel que Daniel ia morrer. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam incluídos entre os sábios da Babilônia. Eles morreriam também, está no texto bíblico. Agora, Daniel foi orar a Deus, porque as suas vidas estavam em risco. E quando ele foi orar a Deus, Deus revelou até aquilo que o Nabucodonosor não sabia. Ele chegou e começou a contar: olha, você estava perturbado, você estava dormindo, você teve essa visão, você teve esse sonho. E ele contou tudo para Nabucodonosor. Deus estava revelando aquele segredo para Nabucodonosor, daqueles reinos que viriam nos dias da voz do sétimo anjo, nos dias de Malaquias 4, se cumprir aquilo, porque aqueles reinos foram se desenvolvendo, o Medo-Persa, o grego e assim por diante, mas tudo chegaria embaixo no pé, que é ferro e barro. Religião, aí está, é barro. Roma, sistema é ferro, chegaria ali. E quando chegasse embaixo, barro e ferro, então o que aconteceria? Seria uma pedra cortada sem mão da montanha. Se eu fosse ler o texto lá na mensagem, que é um texto longo, o profeta viu isso acontecendo, um sonho que Deus deu ao seu filho Bilipol.
e quando aquela pedra foi cortada, atingiu o pé da estátua, e a estátua foi esmiuçada. Acabou. E aquela pedra começou a crescer. O reino de Deus começou a tomar lugar na terra. Amém? E começou a encher a terra de canto a canto, de lado a lado. E esse reino será um reino estabelecido para sempre. Um reino que nunca será destruído. É o reino do Senhor Jesus Cristo na terra. Por isso que eles próprios se destruíram. Eles próprios se destruíram. Os reis da terra, os governos da terra, foram aos poucos se destruindo. A Grécia se destruiu por si mesma. Os Estados Unidos têm a maior dívida do planeta. A América Latina, a América do Sul, está na condição que está. A moral do homem, a conduta do homem é a mais perversa que tem. E então o que aconteceu? Aconteceu que São Mateus 24, que diz que haveria um avivamento denominacional, e ele aconteceu. Aí está as igrejas fazendo parte deste movimento do mundo, porém falida. Onde está o poder de Deus? Onde está a palavra atuando nessas igrejas? Acabou também. E Deus tem um reino aqui na terra, levantado pela sua palavra, que não é conhecido do mundo, não é conhecido do governo, não é conhecido das igrejas. Então, este reino é a sua palavra. E o Senhor Jesus Cristo se manifestou agora neste povo. Este povo não precisa de bomba atômica, este povo não precisa de metralhadora, de fuzil R-15. Esse povo tem a arma mais poderosa do mundo. Eles têm a palavra. E a palavra, em toda a sua plenitude, a sua manifestação, a adoção que a igreja recebe, vai levar então o quê? Esse mundo ao caos, a completa e a total ruína. E o reino de Deus será estabelecido na terra, cumprindo-se a visão de Daniel, que todos os reinos foi destruído quando a pedra atingiu o pé da estátua. Agora, o que o irmão Brana disse foi o seguinte: quando Nabucodonosor, a cabeça de ouro, foi tomado, então os medos persas entregaram, ou os medos persas invadiram, e a natureza dele, de acordo à natureza do material e de acordo ao que disse o profeta exatamente, eles tinham, a natureza estava ajustada, aquele povo estava ajustado por Deus para operar daquela maneira, para fazer aquele serviço. Então, os medo-persas, sendo a prata, logo continua descendo até as coxas de bronze. Cada metal é mais duro que o que lhe antecede, sendo o ouro mais brando, e termina em ferro, que é o mais duro de todos eles, o ferro. Agora, cada um daqueles reinos veio exatamente por natureza, da maneira que o profeta disse que seriam, e que estava ele fazendo, o Senhor Deus, ele estava semeando uma semente para que as nações viajassem em cada ocasião que um reino entrava, tinha que ser de acordo ao que a palavra disse. Então o Messias viria à cena, e quando Cristo vem à cena, ele tinha que responder aquelas palavras de Deus que estavam para se cumprir, das que o profeta havia falado, do que ele faria,
Moisés disse: ele será um profeta como eu. E se você tivéssemos tempo para tipificar isso com o passado e mostrar como que aquele tempo tremendo, quando Israel estava em cativeiro pelo Egito, de como nasceu Moisés, como um menino peculiar, estranho, como ele surgiu e foi criado, como foi escondido em plantas de juncos, como veio a ser um líder, foi às montanhas, recebeu a lei e regressou. E não foi somente um líder, mas era um profeta, um rei, um governador. Todas essas coisas estavam em Moisés. E de como ele tipificava a Cristo exatamente. E Moisés disse: o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta como eu. Amém. Então, veja uma coisa. O mesmo Deus que levantou Moisés e que levou Moisés na montanha, e quando Moisés desceu, ele desceu no capítulo 19 do livro do Êxodo. Era só aquilo que Israel precisava. Era só aquilo que os hebreus necessitavam e mais nada. E Deus começou então a falar com o povo. Deus estava falando direto com o povo. E quando ele estava falando, foi aumentando o som das buzinas foi aumentando, e o povo naquela hora, em vez de ouvir o Senhor falar, que foi em Êxodo 19 que o povo pediu uma lei, foi ali que eles morreram. Eles não morreram no deserto, eles já morreram ali quando eles pediram: não fale Deus conosco. Foi um pedido do povo. E o profeta diz que foi ali, 19, que a coisa aconteceu. Foi lá em Êxodo 19 que eles não quiseram a graça e diz: queremos que o Senhor estabeleça uma regra, uma lei pelo qual nós venhamos nos conduzir. Então Deus levou Moisés na montanha e deu a lei que o povo pediu. Aquilo que eles pediram foi exatamente que os matou, foi exatamente que levou eles àquela condição trágica no deserto. Eles pediram aquilo, eles não precisavam daquilo, eles tinham a graça, mas eles pediram aquilo. Agora, Moisés, ele desceu da montanha, ele era rei, ele era governador, ele era um profeta, e Moisés exerceu o ofício de sacerdote. Para estabelecer o sacerdote, ele tinha que ser sacerdote também. Ele desceu com esses ofícios. Agora, Moisés disse: e o Senhor vai levantar um como eu. Ele será rei, ele será sacerdote, ele será um governador, ele vai ser um profeta. Assim o Messias tinha esses 4 ofícios nele: governava, reinava, e o Messias era sacerdote e profeta. Esse era aquele que Moisés tinha falado. Ele veio com esses ofícios, porque toda a palavra que Moisés escrevera ou falara estava em carne na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu estou tirando isso para mostrar que esse Senhor Jesus Cristo, que Moisés falou, quando ele se manifestou a Israel, foi a pessoa mais estranha e foi rejeitado de uma maneira veemente. Acabou, eles não queriam ouvi-lo. Agora,
nós temos que entender que aquele povo estava há 400 anos sem profeta. E aqueles sacerdotes e sumos sacerdotes eram PhD, eles eram doutor em divindade, eles eram intocáveis, sabia tudo sobre a lei de Moisés, e não sabia nada sobre a vinda do Messias, como ele viria, como ele se manifestaria, como seria o seu ministério. Eu estudei essa matéria das 70 semanas de Daniel, no estudo de um PhD em teologia. Se você ler e comparar com aquilo que o profeta mostrou, abre duas linhas, uma vai para um lado, outra vai para o outro lado, porque o profeta tomou a palavra e o cumprimento da palavra. A teologia não toma a palavra e o seu cumprimento. A teologia, ela quer exibir um grande conhecimento do assunto e usa um linguajar bastante avançado para aquilo, porque eles têm esses recursos. E o Senhor Jesus, quando veio, ele não usou os recursos teológicos e as palavras polidas daqueles sacerdotes e dos príncipes daqueles dias. Ele usava a simples palavra que estava escrita a respeito dele. E a sua maneira simples de expressar e de falar é que os confundiu. Como que este homem se diz o Messias, ele não sabe nada sobre os rituais, ele não sabe nada sobre sacrifícios, ele não sabe nada sobre Moisés, como que ele pode ser o Messias? Na interpretação deles, aquele homem estava tudo errado com ele, porque ele estava falando a maneira que Deus tinha estabelecido, e eles estavam falando a maneira que a igreja, que a sua denominação, o seu sistema tinha estabelecido. Por isso o povo foi confundido. Agora, nós tomamos a simplicidade da mensagem, e as pessoas não querem simplicidade da mensagem. Elas querem colocar algo na mensagem que o profeta não falou, não ensinou. Quer colocar filosofia na mensagem, quer colocar psicologia na mensagem, não funciona. Deus funciona só uma maneira, em sua simplicidade. Amém. Agora escuta uma coisa, o profeta estava falando aqui com, sei lá, tinha muitos ministros aqui. Eu tomei alguma coisa daqui para a gente inserir no texto. Veja bem. Primeiro diz assim, ó: você tem que crer. E a fé não vai buscar fundamento de ensinamento. A fé recebe a palavra como ela é. Você tem que ter fé. Você tem que ter confiança. Como você pode ter confiança em algo que você nem mesmo sabe de onde você está indo? Como eu poderia viajar por uma estrada que eu nunca estive antes, com uma velocidade vertiginosa e curvas por todos os lados, não sabendo o que tem na próxima curva? Você tem que ver aonde você está indo, ou você não saberá como andar. E é assim que cada um deveria ser. E logo quando você pode, você vê, e é revelado a você, e você sabe onde você está indo, então nada irá
pará-lo. Nada irá deter um crente, nada irá afastar um homem, quando ele sabe para onde ele está indo. Pois bem, é a seguinte pergunta: se você levantasse nesta manhã e você pegasse o seu celular, abrisse o Google, ou você ligasse o seu rádio, e você tivesse a seguinte notícia: que a costa oeste americana sofreu o mais terrível terremoto. Costa oeste americana, você sabe onde está. Tá? Então, aonde você ia situar este terremoto, esse afundamento de Los Angeles, que está profetizado para se cumprir de um tempo que a gente vê que o tempo já passou, já era para ter afundado aquilo, mas a misericórdia de Deus está sustentando aquilo. Você diria, se Los Angeles aconteceu, qual é o tempo agora? Porque quando houve um terremoto, houve uma ressurreição, não houve? Houve um terremoto na morte de Cristo. Houve um terremoto e rompeu, abriu a sepultura, porque Jesus tinha ressuscitado. Eu não quero ligar uma coisa com outra, mas eu só quero deixar isso com vocês. Eu não sei como eu entrei na internet e acabei encontrando a matéria da revista Science, ou Ciência, que tem o cérebro desta revista era o Sr. MacDonald, que escreveu tudo sobre a nuvem. E eu não aconselho ninguém ler aquilo lá, não, porque você vai encontrar críticas terríveis. Eles fizeram até mapa e desenhando aqui, ó, aqui está o pico pôr do sol, e essa nuvem estava em Flagstaff, aqui, tem 300 quilômetros, e o William Branham fala que a nuvem estava onde ele estava, não tem nada a ver com isso. Aí vem muitas críticas. Mas o Dr. MacDonald disse assim, olha, a nuvem, o sol se pôs, que era tarde. E ele marcou no relógio, quando o sol entrou atrás da montanha, durante 28 minutos, ainda a nuvem estava lá, e o brilho dela era um brilho exuberante. E o MacDonald disse o seguinte, que o centro da nuvem, né, que era um arco, né, como está aqui, ali, chama de aerólito, que era cor do arco-íris, era um espetáculo para se ver dentro desse arco, dessa nuvem. Ele disse que o sol tinha se colocado há 28 minutos, e o brilho da nuvem não tinha terminado, e o sol não existia mais. Então, no dia 28 de fevereiro, que essa nuvem apareceu. E durante 28 minutos, depois que o sol se pôs, ainda a nuvem estava brilhando no céu. Significa que depois que o Senhor Jesus apareceu ali, o mundo entrou em trevas e escuridão. Mas a luz sobrenatural continua a brilhar para a igreja. A igreja não está mais sobre um clarão de uma religião. A igreja, ela tem luz própria. Ela não tem aquela luz
do segundo átrio, que era de azeite, e é acendida com fogo do altar, mas o pavio ficava enfumaçado, tinha que abastecer, colocar mais azeite e cortar o pavio para que a luz viesse bem clara novamente. A luz que estava o sumo sacerdote era sobrenatural, atrás no terceiro átrio, e esta luz não precisava do sol, da lua, não precisava da luz dos candelabros com azeite, era a luz da glória da Shekinah. Aonde entrava o sumo sacerdote, o velho mundo tinha ido, o velho mundo tinha passado, as lamúrias do mundo toda tinha terminado, e o sumo sacerdote entrava atrás do véu. O véu era prova de som, ele nada ouvia e nem sabia o que estava acontecendo lá, porque ele estava na presença da glória da Shekinah. É uma luz sobrenatural. A luz da igreja hoje é a abertura da palavra. A luz da igreja são 7 trovões. A luz da igreja é os selos abertos. A luz da igreja é a revelação dos mistérios. É a luz sobrenatural. Nós estamos andando na luz sobrenatural. Não precisamos de teologia, não precisamos de psicologia. Precisamos desta luz, desta hora, da abertura da palavra. Veja bem, aí eu fui ler a mensagem, qual é a atração sobre a montanha? Isso é impressionante. Aqueles anjos vieram ao irmão Branham, se você vê, eles aparecem muito distante, uma coisa muito pequena. O irmão Branham nem sequer pestanejou, sabem disso? Nem, não deu tempo dele piscar. Os anjos já estavam do lado dele. Eles quebraram a barreira do som, e uma velocidade extrema. E quando eles saíram e entraram na atmosfera, houve uma explosão. E aquela explosão fez com que as pedras voassem por todo lado. E aquela explosão daquelas pedras cortou a copa das árvores e cortou a montanha. Ali estava a pedra ferindo o pé da estátua. E o irmão Branham disse, é isso que me chamou a atenção. Ele disse, quando aquilo aconteceu, o sol estava nascendo. Você pode situar isso? A nuvem apareceu, o sol estava se pondo. A mensagem, a luz do entardecer. Quando a pedra veio e cortou a montanha, o profeta diz assim, eu estava descendo por um desfiladeiro e o sol estava nascendo na hora daquela explosão. Quer dizer que era um outro dia, era uma outra hora. O sol estava nascendo, já não era o pôr do sol, era já o nascer do sol, quando a pedra atingiu o pé da estátua. Quando foi que ele recebeu então a comissão para abrir os 7 mistérios que estava oculto desde a fundação do mundo, que era o mistério da segunda vinda. Quando ele disse lá em São Mateus 24, que aquele dia e aquela hora ninguém sabia, nem ele nem os anjos. Mas quando ele ressuscitou dos mortos, ele diz, todo poder me é dado, no céu e na terra. Ali ele sabia dia e hora. Durante as 7 eras da igreja, um espaço de 2000 anos, o Senhor sabia que em 28 de fevereiro de 63, ele se manifestaria para o mundo, ele se manifestaria no ministério do Filho do Homem. Ele sabia que 8 dias depois, ele viria com 7 anjos até o seu profeta para comissioná-lo, para abrir a palavra. E então naquela hora, a estátua estava sendo ferida nos pés, e os reinos se desmoronando, e esta palavra se encarnando, para estabelecer esse reino aqui na terra. Amém.
esta é a hora, este é o dia. Quando o terremoto deu, a sepultura foi aberta, os santos ressuscitaram, e Jesus estava ressuscitado no primeiro dia da semana. O que eu quero é que você medite nisso. Eu quero que você pense sobre isto. Você vai ver em primeira mão notícia, terremoto na costa oeste. Aí você vai pensar, o rapto se deu? A ressurreição tem se dado? Por que eu estou vendo esse terremoto acontecer? Aí você se pergunta, então vai se dar agora? É uma pergunta que está no ar. E que esta geração vai ter o privilégio de ler ou de sabor. Ou de sabor. Porque quando o terremoto aconteceu em Jerusalém, naquele primeiro dia, Jesus já estava ressuscitado e os santos estavam ressuscitados. Agora fazemos a seguinte pergunta: e este terremoto? Quando ele romper lá, a qualquer hora ele vai acontecer. O que essa igreja vai dizer? Aonde eu estou? Que manhã é esta para mim? A ressurreição tem se dado? Os santos irão tomar o voo para a glória? Tudo tem se acabado aqui? Porque Los Angeles jaz no fundo do mar, saltam. Então seria uma notícia que colocaria todo mundo em desespero. Todo mundo em alerta, em desespero. Porque este terremoto tem algo nele que vai suceder. E se você comparar com as Escrituras, aquele terremoto foi a ressurreição do Senhor. Você lê assim, que houve um terremoto e aquelas mulheres chegaram ali, estavam em pé, em cima da sepultura. Elas pensaram que era o jardineiro. Mas o terremoto já tinha acontecido, a ressurreição tinha se dado. Este é o nosso tempo. Esse é o período que estamos vivendo. A igreja do Deus vivo, a igreja que tem tido o privilégio do profeta, ouvir o profeta dizer assim: eu estava procurando ensinar essas 7 trombetas, as pragas, eu estava procurando mostrar para a igreja, mas o Senhor disse que eu já tinha pregado isso de uma maneira sobrenatural, que as trombetas não têm nada a ver com os gentios, e essas pragas têm caído ali atrás, as pragas caíram e as nações estão destruídas. Um povozinho de poucas mil pessoas está botando o mundo num caos que é o Estado Islâmico. Se brota terrorista em todo lugar do mundo agora. A notícia mais recente, que o grupo islâmico traduziu mensagem em português e mandou para o Brasil. Quem sabe disso aqui? Traduziu em português e mandou para cá. Brota terrorista todo lugar. O profeta disse que a América chegaria a ser um país de assassinos e de estupros. E vocês viram aquelas crianças que morreram, agora aquela boate que aconteceu ali. E nós vivemos num país que cada dia tem um estupro coletivo, acho não sei quantos tem por aí. E isso é carne para o urubu, isso é carne para a imprensa, isso é motivo de longos programas de televisão, de notícias. Isso é motivo para vender todos os produtos que estão aí nas prateleiras para vender, porque essas notícias bombásticas chamam o povo para aquela vitrine onde vende os produtos. É Satanás vendendo o seu produto para o mundo.
É Satanás vendendo e dando oferta para o mundo. Você que é um cristão, você não está alinhado com essas notícias. Não nos interessa isso. Destruído. Os reinos, as nações estão destruídas, todos falidos. Então, o que aconteceu no fim da leitura aqui de Daniel, que os reinos se misturaram. O mundo globalizado se misturou. Mas quem pode ajudar o outro? Um está pior do que o outro. Não sei se vocês viram a notícia da França. A França está um inferno. O movimento sindicalista. A Itália estão passando fome. Os europeus são imponentes, né? Das cartas, estão passando fome. A não ser que você seja uma pessoa que não lê nada, mas leia. Tá? A América tem uma economia falsa, mentirosa. Sabe quem tem dinheiro? Sabe quem tem dinheiro mesmo? Roma. Ela tem. E sabe quem tem papel? Sabe quem tem papel para cunhar moeda? Judeus. Roma tem ouro, mas ela não vai comer ouro. Ela tem ouro, não vai comprar nada com ouro, vai. Não adianta você ter 100 quilos de ouro na tua casa. Vai resolver o teu caso, se não tem quem compre o seu ouro. Você chega no supermercado, eu tenho 100 quilos de ouro aqui. Mas o que vale isso para mim? Não vale nada. Transforma ele em real que vai ter valor para mim, para você comprar aqui no meu estabelecimento. Mas Roma, ela tem os judeus, que tem papel, tem bônus. Então, ela tem que fazer uma associação, ela tem que fazer um acordo com os judeus, para ela poder transformar esse ouro em moeda. Muito fácil de entender as coisas. E ela vai ter a resposta para a quebra do mundo. Ela vai ter a resposta para a quebra das igrejas. Ela vai ter a resposta para toda esta falência que tem no mundo. Só que esta resposta que ela tem é a coisa mais falsa que há, porque ela vai fazer um acordo, vai morder a coisa e vai quebrar o acordo e vai dominar sozinho. Quando ela começar a dominar sozinho, então vai levantar um GU, vai levantar um GU ali na Rússia e tem um míssil apontado para ela. Tem um míssil apontado para aqueles que fizeram o acordo, que quem intermediou o acordo foi a América. Tem um míssil apontado para a América. Então se cumpre a 7ª visão do irmão Branham. Ele olhou para trás, naquela grande explosão, a América estava reduzida em crateras. Isso é assim, diz o Senhor. Amém. Temos que despertar, acordar para a hora que estamos vivendo. Meu irmão, a única coisa que vai te guardar disto é o Espírito de Deus na sua alma. O que vai te guardar, te livrar disso é o Espírito de Deus em sua alma. Eu não sou um pregador de eventos modernos, mas não precisa ser muito versado em eventos modernos para ver os acontecimentos. Não precisa ser muito versado para você ver que tudo está se ajuntando para uma repentina destruição, porque a Bíblia diz, e haverá uma repentina destruição. E você toma a mensagem, almas que estão em prisão agora, o profeta disse assim, vou só citar o que ele disse sem ler. Ele disse que haverá um derramamento do Espírito Santo nesta noiva, de varrer o mundo. Aí ele disse, mas nesta hora tudo está acabado. Aí ele diz assim, não haverá mais tempo para a redenção, a porta está fechada. Almas que estão em prisão agora, ele diz, haverá um derramamento do Espírito Santo nesta noiva.
Agora nós estamos pensando em fazer um movimento na igreja. Não é isso que ele está dizendo. O profeta disse que esta igreja, ela vai estar aqui na terra não mais de 40 dias, nem menos de 30. E ele disse que você não vai depender mais de sequer um prato de feijão com arroz e nem um bife. É o tempo da manifestação da plenitude da palavra. Você irá viajar com o pensamento, diz. Você irá viajar com o pensamento. Haverá um derramamento do Espírito Santo no indivíduo. E este mundo será sacudido como jamais foi. Mas então é neste tempo que a noiva está indo embora, porque este poder foi profetizado, estão para receber a qualquer hora. Por isso que não é necessário você reunir numa igreja como essa para isso acontecer. Você lá na sua casa, no seu trajeto para o trabalho, um grande poder te dá uma sacudida, subitamente, aquilo é derramado, e você nem sequer tem vontade de mais voltar para casa, porque o tempo está acabado, aleluia! Este é a última coisa que aguardamos, está para vir a qualquer momento, para crentes cheios do Espírito Santo. Crente cheio do Espírito Santo. Isso não vai depender de mais nada. Direis a esta montanha: transporte daqui para colar. E acabou. Você agora vai ter a experiência de São Mateus capítulo 4. O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é bom. Uma exortação. Eu sou um grande crente, irmão. Uma expressão, está citando. Que dons e chamadas são sem arrependimento. Eu creio nisso. Você nasce, você não pode ser algo que você não é. E em qualquer tempo que você tentar fazer a si mesmo algo que você não é, você está simplesmente desempenhando o papel de hipócrita. E Deus me deixe morrer antes de ser o hipócrita. Veja, deixe-me ser apenas o que sou. Então fazer isto evidente e claro. Amém? Deixa eu pegar uma citação aqui. Isso aqui é muito importante. Você deve testar o seu motivo e objetivo. Testar seu motivo e seu objetivo. Qual é o motivo de eu ser um pastor? Tem que ter um objetivo por trás disso. Qual o motivo de eu estar aqui nesta igreja, nesta manhã? Qual o motivo de eu tocar esse instrumento? Qual o motivo de eu ser um diácono? Tem que ter uma motivação por detrás disso. Mas e o objetivo? O objetivo que é a coisa principal, para onde você vai se levar? Aonde você está se conduzindo? O seu objetivo. Objetivos ocultos. Ocultos. Quer dizer, não estou pregando isso para ninguém. Eu estou pregando isso por
uma direção que você pode ver. Eu posso ter motivo para ser pastor, mas o meu objetivo é enriquecer. Comprar uma fazenda, comprar carros. Esse é o meu objetivo de ser pastor, enriquecer. Eu posso ter um motivo para ser pastor, mas o meu objetivo é ficar famoso. Então vai me levar que lado? Que lado vai me levar? O motivo, o objetivo meu. O motivo surgiu porque eu tinha um objetivo, senão não tinha motivo para isso. É como, eu quero casar com essa moça. Eu tenho um motivo para casar com ela. Eu quero casar com esse moço. Mas qual é o meu objetivo? Vou casar, mas nós vamos ter uma vida social daquela bem moderna. Ou eu vou casar para ser mãe, para ser pai, para constituir uma família, como diz a Bíblia. Esquenta a coisa, não esquenta? Nesta hora que estamos vivendo, esquenta muito isso. Eu não tive oportunidade de construir uma família na mensagem. O senhor não teve também, né? Quando eu conheci a mensagem, meus filhos já tinham nascido. Nasceu quem na mensagem? Cadê minha mulher? Acho que não. Daniel, acho que sim. Sim, Daniel já nasceu, estava na mensagem, os dois outros não. Tá? Mas quando eu me casei, eu nem sabia que existia mensagem. Quer dizer, eu nem sabia o que era ser crente, eu era um besta no mundo aí. Um aloprado. Louco em primeiro grau. Você pensa que você foi? Você não me conheceu o meu tempo não, hein? Por gente não, rapaz. Mas hoje eu sei o caminho do Senhor. Deus permite você ir lá no inferno, andar nas vagas ondas do inferno, no tormento, para depois você chegar neste lugar e saber quem você é. O irmão Brana, quando era jovem, levou um tiro e teve uma convulsão, foi parar no inferno e ouviu só gemidos. Ele disse: o inferno é um lugar solitário, o inferno é pior do que uma fogueira ardente. O inferno não tem ninguém que encontre com outro. Eu ouvi gemido de almas perdidas lá, e eu fui caindo e nunca chegava no fundo. Aquilo era terrível. E eu, quando cheguei lá, eu clamei: Senhor, me tire desse lugar. Se o Senhor me tirar daqui, eu vou te servir. Lembre-se disso. E ele subiu do inferno para ser o quê? O maior pregador de todos os tempos da história, para ser o mensageiro desta era. Amém! Mas ele esteve lá. Ele disse: eu não desejo o inferno para o pior inimigo meu. Mais tarde, Deus o toma e leva do outro lado. Leva lá na sexta dimensão. Ele encontra todos os salvos dele lá, da mensagem dele, e diz: sublime, não tem como explicar. Perfeito, é além da perfeição. Não há como explicar aquele lugar onde eu estive. Eu ouvi todos vocês ali. Amém? Então, veja os dois extremos. Ele teve chance de ser o mais famoso do que Rockefeller, mais famoso do que Elvis Presley, mais famoso do que Frank Sinatra. Ele jogou tudo isso fora. Ele teve oferta para ficar bilionário, não aceitou. Ele disse: eu prefiro ir na beira do riacho, comer bolacha e beber aquela água, do que comprometer a palavra. Um homem que tinha reunião com 500 mil pessoas. Um homem que viu 30 mil pessoas vindo ao altar chorando, ser cheio do Espírito Santo, nativos que nem roupa no corpo tinha lá na África. Um homem que viu criar braço. E aquela menina, pode ver que está na internet, pode abrir e mostra a menina aí. Uma menina loira da Alemanha que nasceu sem olhos.
E ela foi na reunião do irmão Brana, o irmão Brana disse, Deus te dá um par de olhos. Naquela hora, aquela pedra começou a tremer e rompeu dois olhos. E o profeta ia sair da plataforma para ir embora. Ele voltou. Eu esqueci de te perguntar que cor que você quer os seus olhos. Amém. Ela disse, me disseram que azuis são bonitos. Deus, dê-lhe um par de olhos azuis a ela. Amém. Ela está aí, pode mostrar aqui no vídeo. Aleluia. Amém. Ele só queria mostrar. O Deus do céu só queria mostrar que o pé da estátua está ferida. Ele só queria mostrar que essa igreja é capaz. Ela tem a palavra que estava com o profeta. Ela pode criar como ele criou. Amém. Ele só quis mostrar o que você é. Que esta palavra está na nossa boca. Abra a sua boca. Essa palavra soará. Não é uma religião de segunda mão, não. É o assim diz o Senhor. Por quê? Porque essa igreja, ela é o corpo de Cristo. Deixa eu terminar. Você deve testar o seu motivo e objetivo. Primeiro, encontre a vontade de Deus. Você já encontrou a vontade de Deus? Quem já encontrou a vontade de Deus aqui? Se você não encontrou a vontade de Deus ainda, é melhor você procurar nessa manhã. Você já encontrou a vontade de Deus para a sua vida? Primeiro encontre a vontade de Deus e logo encontre o seu objetivo. Agora eu encontrei a vontade de Deus, agora qual é o meu objetivo? Isso vai fazer a diferença. Pois bem, e logo teste o seu motivo. Encontre o seu objetivo e logo teste o seu motivo e veja se seu motivo é correto. Então, como Jesus disse em Marcos 11, 24, qualquer que disser a este monte, ergue-te, e não duvidar em seu coração, porém, enquanto você tiver dúvida no coração, se é a vontade de Deus, ou se seu motivo e objetivo estão errados, como ele vai se mover? Se o meu motivo e meu objetivo for errado, você não vai mover a mão de Deus. Tá? E ele disse, porém, quando você sabe que o seu motivo está correto e é a vontade de Deus, e se seu objetivo está correto, isto tem que mover. Isto é tudo. Ou Deus disse algo errado. Veja, temos que ajustar duas coisas: motivo e objetivo. Achar a vontade de Deus. Estão me ouvindo? Encontrar a vontade de Deus. Depois de você achar a vontade de Deus, você vai testar o que você quer fazer com aquilo. E o seu motivo e o seu objetivo tem que se encontrar exatamente aqui na palavra. No que Deus disse em sua palavra. No que Deus falou nesta palavra. Eu creio em Marcos 11 e 23. Se disserdes a esta montanha, transporta daqui para colar, e não duvidar no seu coração, assim será feito. Pois bem, será que está escrito aqui à toa? Será que Deus faz alguma coisa meramente por um capricho? Ou ele faz tudo com objetivo? Com motivo definido? Ele levantou um Pedro para ser uma coluna da igreja.
e foi tentado pelo diabo antes que isso acontecesse. Levantou um Judas para ter o coração no dinheiro e na fama e ir para o inferno. Ele sabia o objetivo e o motivo de Judas, mas ele sabia o motivo e o objetivo de Pedro. Ele sabia o motivo e o objetivo de Paulo. Eu vou encontrar com esse fariseu lá no meio do caminho de Damasco, vou derrubá-lo do cavalo e vou mostrar para ele que ele não é esse tirano não, esse perseguidor. Vou mostrar para ele quem ele é. Eu vou mudar a vida daquele homem. Paulo não sabia, Saulo não sabia quem ele era, não sabia o que estava fazendo, mas quando ele encontrou com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, então ele tirou o nome de Saulo, que é um homem grande, colocou Paulo, homem pequeno, e disse: agora você vai sofrer, padecer, perseguido será por causa do meu nome. Esse homem foi para o deserto, recebeu uma inspiração e escreveu o livro de Hebreus, falando dos rituais do Velho Testamento, do sangue derramado, escreveu o Novo Testamento todo, e agora veio o profeta de Deus, toma os ensinos de Paulo e revela a esta igreja, mostrando que nós seremos mudados, como Paulo disse, no abrir e fechar de olhos. Você vê o que Deus fez com Paulo. O que Deus fez com você, talvez não seja muito diferente daquilo. Onde você foi tirado, como Deus te cortou daquele lugar, te cortou do mundo, te cortou da fama, cortou do dinheiro, te fez pobre para você ser rico. Porque se você fosse um rico, você talvez, com a sua riqueza, você iria para o inferno, porque ela iria te corromper. Mas Deus diz: eu vou manter esse camarada pobre, porque eu tenho um objetivo, um motivo na vida dele, para ser a minha testemunha. Amém. Quero ver se eu termino. Oh Senhor, se vocês soubessem, meu Deus. Tá bem, deixa assim, né? Que eu estou com uma mensagem. Já passou meu horário. Tem jeito. Não fingir para satisfazer meus propósitos egoísticos. Se devo ser sincero, real e legítimo. Não fingir para satisfazer meus propósitos. Meus propósitos egoísticos. Devo ser sincero, real e legítimo. Porém, eu lhe digo, veja, porque este homem, ele pôde perceber que eu o amava, não importa o que ele estava discordando horrivelmente e falando asperamente. Eu sou um caçador e com bestas selvagens toda a minha vida. Pessoas têm dito, como naquela vez quando eu tive que matar aquele urso com uma faca. Veja, disseram: você não teve medo dele? Eu disse: não. Se eu tivesse tido medo dele, ele me mataria. Porém, veja, você não pode enganá-los. Eles sabem se você está com medo deles ou não. Tenha medo de um cavalo e observe o que um cavalo fará. Ele lhe pisará. Está vendo? De modo que você tem medo, você não pode fingir, você verdadeiramente tem que tê-lo. E essa é a maneira que é com Satanás. Essa é a maneira que é entre os homens.
Você tem que amar os homens. Você não pode apenas fingir. Você tem que tê-los, ou você mostrará quem na realidade é. Em algum ponto, veja, isto é correto. Você verdadeiramente tem que amar as pessoas, e elas sabem que você as ama. Veja, há um certo que nisto, um homem agora, veja bem, você verdadeiramente tem que amar as pessoas, e elas sabem que você as ama. Se você fingir que ama uma pessoa, vai chegar um ponto que você não vai ter mais como fingir. Você vai se cansar. E aí você vai mostrar ao avesso daquilo. Ele disse, se você tem medo, então, ele era caçador, disse, eu sei, quando as feras sabem, quando você tem medo delas, elas te atacam. Agora, Satanás sabe o quanto você crê em Deus. E se você está com medo dele, porque se você tem medo dele, ele vai ter um caminho por onde entrar para acabar com você. Porque ele sabe que você tem medo. Mas se você crê nesta palavra, você não teme o diabo, nem sequer um momento. Você não teme o câncer, você não teme nenhuma doença, você não teme a crise econômica, você não teme nada. Por quê? Porque você confia nesta palavra de coração, e Deus sabe que você confia. Não adianta eu fingir que eu amo, eu tenho que provar que eu amo. Eu vou terminar. Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Veja, que eu vou ler aqui, é bem conhecido. Diz assim, ó. Agora ouça com atenção. Anjos caídos. Que tipo de anjos? Lutero, Wesley, católico, pentecostais, que não mantiveram seu primeiro estado como os anjos fizeram, e têm caído em organização como o poder principal de Lúcifer em Niceia. E o que eles fizeram? Organizaram uma grande associação ecumênica de ministros para fazer uma imagem à besta, como a Bíblia diz, edificando uma economia cristã que fechará as portas desta igreja e de outras como esta. Está vendo Lúcifer em seu trabalho. Eu estou tentando trazer a tríplice revelação, o mistério de Deus. O que eles fizeram? Venderam-se por arrazoamento de sabedoria e educação, como fez Eva. Anjos caídos fizeram. O Wesley foi um homem de Deus, mas os que seguiu a ele, anjos caídos, se meteram nisto. O que eram anjos antes? Seres criativos de Deus, porém deixaram-se enganar pela sabedoria de Lúcifer. Deixaram-se enganar por Lúcifer, pela sabedoria de Lúcifer. E você está vendo que eles se tornaram? Anjos caídos, e organizações de homens de Deus, que têm saído para estabelecer as verdades na terra. Antes que a verdade pudesse seguir adiante e proclamar e chegar à verdadeira revelação de Cristo, anjos caídos entraram e tomaram o controle disto e fizeram denominações. Essa é a razão porque a revelação do mistério dos 7 selos tinha que ser desenrolada. Amém. Bem, vou tomar 2 coisinhas bem rapidinho e vou encerrar. Primeiro,
Você pensar que quando morreu João Wesley, e aqueles que deram prosseguimento na obra dele, não era mais a obra de Lutero, de Wesley. Demônios estavam na terra, levantaram homens, pastores, ungidos, para dar continuidade na obra de Wesley. Mas o que eles fizeram? Eles tomaram a obra de Wesley, uma grande obra missionária, e fizeram uma organização chamada Metodista. Quem fez isso? Anjos que estavam na terra, e que precisava de uma pessoa para colocar o ministério nela, para enganar as pessoas. Assim foi Wesley. Assim foram os pentecostais. Eles estavam aqui, eles precisavam de um homem, para pôr o ministério dele naquele homem, para aquele homem pregar com eloquência e formar uma denominação. O que eles fizeram? Então todos chegaram a uma grande organização, homens de Deus, passando por homens consagrados, santos, santificados, como foi Caifás e Anás, para chegar neste momento, levar todo o povo a uma matança, como se leva o boi para o matadouro. Homens de Deus que foram instrumento, homem de Deus diante do povo, homem de Deus para as organizações, mas quem estava neles? Anjos caídos. Ele levou a essa tremenda organização. E agora, para onde Satanás levou eles? Satanás se levantou nesses últimos 5 anos, e eles assinaram um pacto, um documento com Roma, e tornaram-se uma grande irmandade. O que Satanás fez? A mesma coisa que ele fez no céu. Ele reuniu todos aqueles anjos para lutar contra Miguel. O que ele faz agora? Levanta uma grande irmandade no mundo para lutar contra quem? Cristo, a palavra. Agora, quem não caiu? Quem não foi atrás disso? Os anjos que permaneceram no seu posto, que eram eleitos desde a fundação do mundo. Então, este anjo entrou na igreja, esse anjo eleito, sua teofania, entrou em você, entrou na igreja e mostrou que você jamais poderia ser enganado. Por quê? Porque a sua eleição, a sua predestinação, o seu anjo estava lá, era um anjo eleito. Ele veio e ministrou para você esta mensagem, e você jamais seria enganado, porque o seu anjo não foi enganado lá. Agora, aquela grande míriade no céu de anjos desceram na terra, tomaram os ministros para enganar o povo. Como agora nós temos anjos que nunca caíram, que guardaram o seu principado, que estava nele antes da fundação do mundo. Como é fácil enganar, mas jamais será fácil enganar o eleito, porque ele nunca pode ser enganado. E o seu anjo tem te mantido nesta posição, vendo a abertura da palavra, os mistérios revelados e o tempo e a hora que estamos vivendo. Tive que correr, Deus abençoe. Amém. Amém. Para crer nisso aqui tem que ser crente mesmo. Você quer ver? Deixa eu ler isso aqui. É isso mesmo. Deixa eu ler isso aqui para vocês. Ver se, na verdade, é aqui, ó. Agora nós chegamos a ser ungidos com esse mesmo Espírito. Somos como Messias, no plural, menores Messias. No último dia, para brilhar e dar à luz a ressurreição de Jesus, para se mostrar que ele não está morto, mas que agora está na forma de Espírito Santo em seu povo, movendo-se entre a sua noiva, na condição de namorado dela,
e está derramando-se nela, assim, chegando a ser um para a ceia das bodas do Cordeiro. E os mesmos sinais prometidos pelo mesmo Deus e na mesma palavra estão produzindo as mesmas manifestações. Se você, diz o profeta, se você, Cristo quer dizer o ser ungido, se o Espírito Santo está em você, você é ungido com o mesmo Espírito que ungiu o Senhor Jesus, ele assim, então a palavra Cristo significa ungido. Uma pessoa ungida, esse é Cristo, o ser ungido. Era um homem ungido, porém ungido com o quê? A Bíblia diz em Atos capítulo 2, que Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, ungido com o Espírito Santo e caminhou entre nós operando grandes maravilhas. Deus manifestou e provou que ele estava neste homem. Deus testou e aprovou que está neste povo que manifesta Cristo na terra. Se Cristo realizou aquelas obras, esta igreja realizará as mesmas obras.